Um bom dia a todos. É uma honra estar de volta. Estou extremamente emocionado quando entramos nesse ambiente. Realmente nos sentimos como se estivéssemos num pedacinho do céu. Espero que todos possam abrir os seus corações e poder aprender um pouco mais, inclusive nós, palestrantes. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento moral. Esse tema foi extremamente pertinente e a gente vai ver durante a nossa apresentação o quanto é importante para o nosso desenvolvimento moral a apresentação da ciência e da tecnologia, com certeza apresentada a nós por Jesus e por todos os cientistas da alma que nos gerenciam sempre. Mas eu gostaria de começar um pouquinho no passado. O nosso querido patrono Francisco Thyssen, pai de um palestrante do Sérgio, e o seu Zeus Vantuil apresentaram um livro lindíssimo que todos deveriam conhecer sobre a história de Allan Kardec, que no seu começo tinham 3 volumes. Eu vou apresentar um pouquinho do começo do primeiro volume, que é muito importante a gente conhecer a vida em detalhes de Allan Kardec. Nesse ambiente onde vocês estão vendo, nesse castelo, foi onde Allan Kardec estudou. Chamava Instituto de Yverdon. Foi construído pelo nosso sublime Pestalozzi. Esse gênio da educação, para não dizer anjo celeste, esteve presente em nosso ambiente no século XVIII. Mudou o paradigma da educação do nosso planeta. Antes, uma educação enciclopedista, onde homens com altas capacidades de decorar enciclopédias iam até os ensinos e poderiam ter acesso ao conhecimento. Esse senhor, modificando todo o raciocínio de conhecimento da humanidade, passa a unir todas as crianças em um instituto único, onde meninas e meninos estariam juntos, onde, como os ensinamentos feitos pelos espíritos superiores, aquelas crianças mais experientes ensinavam as crianças menos experientes. Assim, crianças de 4 anos eram tutoras das de 2 anos, as de 6 eram tutoras das de 4, as de 8 das de 6, as de 10 das de 8 e assim sucessivamente. As crianças aprendiam juntas e quem tinha habilidades em algumas áreas ensinavam quem tinha dificuldades em outras áreas, e quem tinha habilidades em outras áreas ensinavam quem tinha dificuldades em outras áreas. E todos unidos em nome do amor, pois se falava muito em amor nessa época, nessa escola pelo menos, e através do ensinamento pela experiência e não mais pelos livros, todos juntos aprendiam durante a arte, a ciência e a cultura. E assim, os alunos foram se formando no final do século XVIII, e começaram a se espalhar pela Europa, modificando todo o ensino na Europa, criando novos institutos, criando novas experiências, e toda a revolução científica do século XIX começa a acontecer. Novas fábricas, novos instrumentos, a ciência, a arte e a cultura dão um salto muito grande.
E a partir daí, as novas tecnologias começam a aparecer. Mas como não estávamos prontos moralmente, como ainda éramos frágeis, não soubemos aproveitar essa tecnologia. E o que acabamos de fazer com elas foi transformar elas em guerra. 100 anos de guerra começaram a se instalar na face do nosso planeta. Muito sofrimento acometeu a nossa sociedade. 50 milhões de pessoas morreram diretamente e 200 milhões indiretamente. Famílias inteiras dizimadas, campos destruídos, e as pessoas começaram a migrar pelo planeta. E toda a epigenética do sofrimento apresentada no ano passado e que vamos apresentar de novo esse ano, começa a dominar a nosso material orgânico. Esse sofrimento que carregamos até hoje, que beira toda a nossa capacidade mental e nossa capacidade orgânica. Temos a missão de retransformar isso através do amor. E então, as escolas passaram a ser de novo ambientes fechados, com grandes dificuldades, impositivos, em que precisamos treinar as nossas crianças para sobreviver e não mais para crescer academicamente, para fluir naturalmente na ciência, na arte e na cultura. Hoje, criamos competidores, crianças que competem umas pelas outras no espaço, num mercado restrito e extremamente agressivo. E a partir daí, mantemos o sofrimento desde pequeno pelas crianças. Muito difícil se desenvolver moralmente nesse ambiente. Então precisamos começar essa mudança. Daí, é claro que com tanto sofrimento e com tanto estresse e tão pouco acesso aos ensinamentos morais de Jesus, as crianças e nós acabamos caminhando por caminhos viciantes. Como o nosso querido espirituário soube definir muito bem. À custa de inúmeras sequências de emissões de uma mesma ordem de ideias que acabam por estratificar-se, criando verdadeiras matrizes de pensamento, estabelecemos hábitos de longo curso a expressar-se em seu conjunto, qual segunda natureza conciliadora de ações e reações. Boa parte daquilo que deveria ser o nosso livre-arbítrio passa assim a constituir um sistema de mecanismos automáticos, extremamente difíceis de ser alterados, tão profundamente se vinculam aos que denominamos de nosso modo de ser. Este é, talvez, o maior obstáculo que temos de enfrentar e de vencer, quando, iluminados pela luz do conhecimento espírita e incentivados pela força evangélica, nos propomos a encetar a grande reforma interior para sumo do bem, de sorte a mudar pensamentos, sentimentos, vontades pelos padrões de Cristo. Assim como sentimos em nós próprios tal dificuldade, impõe-se estejamos alertas para identificá-las e compreendê-las também nos nossos companheiros espirituais encarnados e desencarnados. O trabalho de autoevangelização é infinitamente mais árduo e delicado do que soe parecer-nos, especialmente quando são os outros que estão em julgamento. Sejamos, pois, tolerantes, meus amigos, conosco e com os demais, ajudando-nos incondicionalmente, agora e sempre, a fim de que o reino de Deus, que é a construção para a eternidade, comece a consolidar alicerces verdadeiros no imo de nossas almas. Assim, temos dois tipos de ciência: a ciência material, que estão diante dos nossos olhos, e a ciência espiritual, que também estão aos olhos de quem querem ver.
mas precisamos estar prontas para as duas. Em pouco tempo, teremos transporte que voa e as distâncias estarão encurtadas. Mas há muito tempo sabemos que alguns de nossos visitantes terrestres, de nossos irmãos, já tinham essa tecnologia de poder se transportar pelos altos e estarem em qualquer lugar do planeta Terra. A própria linguagem, definida por Hermínio Miranda em seu livro Alquimia da Mente, ela é universal. Mesmo os animais conversam sem usar a fala. Se comunicam pela mente como os espíritos. E o nosso futuro é esse. Também iremos conversar. Mas se os animais mais primitivos que a gente, e nós no futuro, todos conversaremos com a força dos pensamentos, por que precisamos hoje da fala? Por que precisamos da escrita e da leitura? Alguém já parou para pensar? Precisamos porque somos fracos, porque ainda não temos a capacidade de controlar nem as palavras que falamos para os nossos próximos. Imagine se todos tivessem acesso ao que pensamos. Como agrediríamos o próximo com os nossos próprios pensamentos? O advento da fala para com o ser humano é um grande treinamento proposto por Jesus, para que possamos ter o controle daquilo que falamos, para depois termos o controle daquilo que pensamos, para depois podermos ter acesso à grande tecnologia de um ter acesso ao pensamento do outro. Já temos aparelhos eletrônicos que são capazes de ler e escrever os nossos pensamentos, sendo publicados agora os trabalhos que fazem isso. É dado ao homem receber, fora das intervenções da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos seus sentidos? Sim, se Deus julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. E é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu destino futuro. O próprio trabalho, que hoje segue esse caminho da educação. O trabalho que deveria ser algo dignificante, que no Evangelho é tido como algo tão importante para o ser humano. E cada um de nós ainda não sabemos transformar esse trabalho em dignidade. Trabalhamos desesperados, trabalhamos de uma forma predatória, machucando o nosso próximo para que nosso conforto seja garantido. Quando que os trabalhos mais importantes da humanidade são os mais desvalorizados. Quando que artistas lindos vão ser valorizados? Quando que a ciência vai estar para todos e ser valorizada? Quando que a cultura, como vimos aqui, pura, será valorizada? E temos exemplos. Emmanuel traz uma figura linda no seu livro Renúncio. Alcione, esse anjo celestial que vem de Sírios sacrificar-se pela sua família e pelos entes queridos. Qual era o trabalho de Alcione em Sírios? Harmonizar e transformar em ritmo as harmonias universais e enviar como inspiração aos artistas do planeta Terra. Trabalho nobre que ela sente muito deixar de fazer em Sírios para cuidar dos seus entes queridos no nosso planeta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar
no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todos os sentidos, mas eles, o homem, não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Portanto, meus amigos, somos crianças brincando com a ciência material para nos elevarmos moralmente, para termos acesso à grande ciência espiritual. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho ou por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repetiu com erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Como fazer para nos transformarmos? Como fazer para aproveitar essa tecnologia que a gente tem e crescermos moralmente e sermos diferentes e estarmos prontos para essa nova vida, para esse novo mundo que Jesus traz para a gente? Com certeza não é usando da tecnologia para o nosso benefício próprio, para o nosso soerguimento, e sim nos doando para com o próximo. Quem não conhece o nosso querido Dr. Pat Adams, que ficou famoso pelo mundo inteiro por sorrir, por dar alegria e por dar amor a pacientes com câncer que sofrem tanto. Quem consegue imaginar uma criança naquele estado, sofrendo tanto, podendo dar um sorriso tão lindo como esse? Inesquecível esquecer uma foto que nem essa. O poder de um abraço, de um aperto de mão, a saúde verdadeira está no coração. E o egoísmo, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, se funda na importância da personalidade, se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E o Espiritismo, bem compreendido, faz-se ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma. Que o princípio da fraternidade e da caridade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo, de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo quando ver que os outros fazem, sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia, remontar a causa em toda estrutura de organização social. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível. De resto, não se chegará a esse ponto se não atacar o mal pela raiz ou pela educação. Se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. O egoísmo é a fonte dos vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Devemos ensinar então os nossos filhos a como proteger o nosso planeta. Não é continuar com essas altas tecnologias depredatórias que a gente vai se manter vivo nesse planeta. Lembrando que o planeta é uma alma só e somos parte dela. Olha o que o nosso colega Áureo, querido amigo,
nos coloca em uma mensagem na década de 90. Imagine se ele fizesse a mesma mensagem nos dias de hoje, acompanhando com humilde respeito aos esforços da ciência na sua gloriosa marcha pelas sendas do progresso. Não podemos deixar de recuperar-nos com a recente decisão que considerou legal a industrialização de micro-organismos vivos. Conforme amplamente divulgado pelos veículos de informação terráqueos, referida decisão foi adotada no processo de que foi objeto um novo tipo de bactéria capaz de reduzir o petróleo, a água e dióxido de carbono. Não recusamos a compreensão às razões econômicas da decisão, nem desconhecemos que o avanço científico na Terra, mesmo que ainda se prenda a motivações de belicismo ou cupidez, atende a elevadas finalidades que lhe são assinadas pela suprema inteligência da vida. Apesar disso, sempre causa constrangimento observarmos o escasso respeito humano à dignidade da existência. Especulam sobre a possibilidade de futuros direitos de propriedade sobre seres humanos que possam ser gerados através da reprodução clônica, por duplicação assexuada, divididos entre o ceticismo dos geneticistas, entusiasmo dos experimentadores e os temores dos cancerologistas. Não se apercebem os cientistas que o ser humano, em qualquer circunstância, é um ser imortal e, portanto, não pertence a ninguém, somente a Deus. Enquanto isso, reunidos na angústia, na augusta modéstia deste sublime cenáculo, examinais e discutis elevadas equações da divina ciência do Espírito, fazendo-nos recordar mais uma vez aquela exclamação do Mestre Jesus: Eu te dou graças, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Prossegui, pois, queridos amigos, em vossas beneméritas tarefas, certos de que o orvalho das bênçãos celestes não cessa de fluir sobre vossas mentes e sobre vossos corações, suavizando o caminho de vossas almas. Deus vos ilumine e proteja, é a nossa prece de sempre. Vosso Áureo. Então temos que treinar os nossos filhos sobre uma ciência renovadora. Temos em que empolgá-los a modificar o planeta para o bem, e assim para a caridade, e assim todos cresceremos moralmente. O grande mal hoje que atinge todos os lares, todos, são os eletrônicos e as telas de uma forma geral. Televisões, celulares, iPads, tablets, computadores, todos dentro de nossas casas, exaurindo os nossos cérebros pela frequência e pela luminosidade diretamente acessadas aos nossos olhos, com tempos de exposição extremamente alongados. Pelos cálculos dos cientistas, para cada hora de exposição a uma tela, o nosso cérebro se desgasta 20 horas de exposição a um livro. A qualidade dos conteúdos com que todos temos acesso sobre a violência, os problemas quanto à sexualidade, os problemas relacionados às informações de guerras, os conteúdos de agressividade entre as pessoas pelas redes sociais. Devemos dar a devida função a cada aparelho. Um celular é um aparelho de comunicação. Um tablet é uma pasta de trabalho. Nunca foi e nunca será videogame. Mesmo porque os videogames hoje têm conteúdos que não são nada saudáveis para os nossos filhos e nem para nós mesmos. As redes sociais, sendo usadas com a perfeita capacidade que temos de falar tudo o que temos vontades e esquecemos que precisamos ser objetivos, simples e redentores nas nossas palavras.
Temos aqui um trabalho publicado pela Ciência Portuguesa, mostrando o quanto as pessoas se expõem com as fotografias e o quanto a exposição dos celulares interfere na capacidade de sono das pessoas. E isso acontece por 2 motivos, meus amigos. Primeiro, porque quando somos expostos à luz direta aos nossos olhos, diminuímos a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio que gerencia o ciclo do nosso sono. E pela hiperexcitação cerebral, que somos acometidos no momento onde o cérebro estaria descansando, somos fadados a ter noites extremamente ruins. E essa hoje passa a ser uma das principais causas de doenças psiquiátricas que acometem a humanidade. Então vemos que o excesso de jogos eletrônicos afeta diretamente a nossa capacidade de gerenciar o nosso sistema de recompensa, principalmente a recompensa simbólica. Afetando o nosso sistema de recompensa, nos tornamos mais capacitados aos vícios, pois é o sistema de recompensa que gerencia a nossa capacidade de nos sentirmos recompensados nas relações afetivas uns para com os outros. E quando somos afetados nisso, a única forma de termos a mesma retribuição de recompensa seriam com os próprios eletrônicos ou com outras substâncias que nos viciam. Sendo assim, os eletrônicos são uma das principais causas de vícios hoje para com a humanidade. Viciados, estressados e cansados, não temos outra resposta senão a inferioridade agressiva, que é o que vemos entre as pessoas nas redes sociais e entre as crianças em todos os momentos, mesmo dentro da escola, quando estão afastadas dos eletrônicos. Então, estamos vivendo também uma epidemia de bullying, tanto o bullying direto como o cyberbullying, onde as crianças se agridem e se expõem pelas redes sociais. Então, vivemos um momento de poluição mental. E se, de novo, essa poluição mental foi descrita na década de 90, imagine como vivemos a mesma nestes momentos de hoje. Os irmãos encarnados talvez entrassem em pânico se pudessem ver e sentir os efeitos infinitamente mais nocivos do terrível acréscimo de poluição mental a que vêm sendo submetidas em pavorosos crescendo as regiões umbralinas que circundam a crosta planetária. A carga venenosa de indescritível agressividade e de aspecto assustador que o pensamento humano desvairado atira incessantemente à atmosfera psíquica do orbe se constitui em formidável caldo de cultura de horripilantes monstros bacteriológicos, de inacreditável virulência, que assediam cada vez com mais fúria a humanidade encarnada e desencarnada, que se situa e vive nas regiões menos elevadas. Aí se proliferam, ao lado do perigoso arsenal das piores inspirações criminosas, os campos genesíacos dos males inimagináveis a corromper não apenas as organizações psicofísicas das criaturas, mas a perturbar as mentes e aliená-las de maneira dificilmente remediável a médio prazo. Por isso, os serviços do bem se tornam dia a dia mais difíceis sobre a face do mundo. Há quem, pois, na terra dos encarnados, acende um clarão nas trevas. E quem ora e vigia, ligadas em pensamentos nas regiões mais altas, funcionam como uma usina viva a abastecer as linhas de frente do grande combate, os soldados de Jesus que avançam no meio dos destroços para as tarefas de salvação e de graça.
É chegado o momento em que todo o bem, por menor que pareça, deve ser obra de cooperação, de alma a alma, de coração a coração, porque quando as sombras cobrem aparentemente a visão do céu, as estrelas parecem unir-se no infinito em constelações luminosas e divinas. Devemos então escolher em que lado estamos. Se é do lado do bem, se é do lado de Jesus, ou se é do lado da poluição mental e das trevas. Podemos ver nesse trabalho, que eu selecionei especialmente para que a gente observe 2 tipos de perfil de pessoas, de crianças. Tá? Vocês podem ver aquela criança na linha mais clara, que é o pure bully, que é a criança puramente agressiva, que tem os seus instintos mais primitivos. E olhem só a capacidade de assistir quem agride, e olha a capacidade de ele assistir quem está sendo vitimado. E em verde temos a salvação da humanidade, aquela criança mais madura moralmente, que é a pure victim, que essa só consegue ser agredida, ela não retribui a agressão, ela não tem essa capacidade. Praticamente é aquela criança que dá a outra face, e que a gente é o primeiro, quando pai e mãe dessas crianças, a dizer: mas você não vai retribuir, meu filho? Você não pode deixar seu amiguinho fazer isso com você? Você tem que se colocar. E essa é a criança que Jesus mandou para a Terra para modificar o nosso planeta. Olha a capacidade dela assistir às agressões e olha a capacidade dela de assistir às vítimas, né? Devemos valorizar essas crianças e esse tipo de comportamento e treiná-las a serem vítimas perfeitas, que se afastam dos agressores e ajudam as vítimas. Assim, teremos adultos com temperaturas morais diferentes. Olha que nos apresenta o nosso colega Valdo Vieira. Dificuldades e sofrimento são agentes que nos testam a capacidade de escolha. Todos reagimos em determinados climas de temperatura moral. Somos frios, mornos ou ardentes. Os amorfos escondem-se na inércia. Os indecisos acumpliciam-se tacitamente com a sombra, sobre a escusa de serem supostamente bons, até o ponto em que o mal tudo faça e aconteça em nome do bem. E os definidos agem. Os primeiros se petrificam, os segundos sorriam, os terceiros suam. Mas tão somente os que porejam dedicação ao bem, desbravam estradas renovadoras, entalham mapas de luz, de consciência a consciência, povo a povo, mundo a mundo. Assim, não existe outra forma de treinarmos as nossas crianças senão através do amor. E apresentaremos as teorias relacionadas à ocitocina, que é o hormônio mais vinculado a esse sentimento e que vem sendo muito estudado por uma pesquisadora, que é a Feldman, uma inglesa, que a partir de 2010 começou a apresentar os seus trabalhos lindos de relação entre pais, mães e filhos e a produção de ocitocina, em que ela avaliava, colhia na saliva das crianças. Então, toda vez que os pais chegavam na sala, amorosos e felizes para dar acolhimento aos seus filhos, ela colhia a ocitocina na saliva das crianças e dos pais. E era como mágica. Quando os pais produziam ocitocina, os filhos passavam a produzir. E a ocitocina ativava o sistema de recompensa das crianças. E maravilhosamente, esse sistema de recompensa era diferente, ativado de forma diferente entre os pais e as mães. A mãe liberava ocitocina em platô na hora do acolhimento e o pai nas jogos e brincadeiras
na hora da segurança, de forma bipolar, tá? E o interessante disso é que as crianças que recebiam muita ocitocina e provavelmente muito menos eletrônicos, elas desenvolviam sistemas de recompensas extremamente diferentes e por isso aumentavam a capacidade de reciprocidade para com seus amigos. E os pais e mães depressivos, ansiosos ou com dificuldades psiquiátricas produzem menos ocitocina e, portanto, desenvolvem menos os seus filhos, que acabam tendo muito mais doenças psiquiátricas ao longo da vida. E as crianças com diminuição de ocitocina salivar têm relação direta com os pais que têm baixa empatia. Então, filhos com dificuldades de desenvolvimento vão se tornar pais com dificuldades de empatia, que vão gerar filhos com dificuldades de desenvolvimento. Não podemos, de forma nenhuma, substituir a nossa empatia paterna e materna pelos eletrônicos que aumentam o estresse de nosso cérebro. Além do aumento do cortisol, causado do hormônio do estresse, causado pelas telas, a falta da ocitocina e do amor paterno e materno também aumentará os níveis de cortisol na corrente sanguínea das crianças. E os hormônios do estresse são hoje uma das principais causas relacionadas às doenças psiquiátricas na infância e na adolescência. Jesus nos descortinou os horizontes do amor com as únicas sendas capazes de alargar os limites de nossa comunhão com as fontes mais altas da vida. Somente quem auxilia sempre adquire o tesouro da simpatia com que pagará feliz o tributo da ascensão. Somente quem perdoa consegue libertar-se para as experiências de ordem superior. Somente quem exerce o mistério da fraternidade real encontra na terra o seu próprio lar e na humanidade a sua própria família. Somente quem ama quebra os grilhões da sombra. Ainda que em extrema dificuldade ambientemos a plantação do amor no solo de nossas almas. Só o amor consegue romper as algemas de nossos compromissos com a animalidade e só ele nos fará suficientemente fortes e valorosos para vencer os percalços e limitações do cubículo da carne, orientando-nos o caminho da sublimação imortal. Então conversem com vossos filhos, deem atenção a eles. Temos trabalhos já de mais de 20 anos na ciência médica, mostrando que o número de palavras que os pais conversam com os filhos estão diretamente ligados ao seu desenvolvimento cognitivo e moral. Pais mais dedicados chegam a falar 2.153 palavras por hora com os seus filhos, e pais mais ocupados, a metade, chegando em 4 anos a uma diferença de 45 milhões de palavras para 26 milhões de palavras. Assim, para conseguirmos o desenvolvimento dos nossos filhos, precisamos conseguir o desenvolvimento de nós mesmos. O homem tem a necessidade de saber, precisa do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que guia e sustém. Para isso, deve afastar-se dos sistemas preconcebidos, perscrutar-se a si próprio, escutar a voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar, a voz da razão, a voz da consciência. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas. Depois de estarem submetidos durante uma longa série de séculos ao princípio de autoridade, os povos aspiram cada vez mais à liberdade. O direito de alguns tornou-se o direito de todos. Mas para que o direito soberano seja conforme a justiça e produza seus frutos, é necessário que o conhecimento das leis morais venha a regular seu exercício. Para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura, deve ser aureolada pela luz, pela sabedoria e pela verdade. E assim, o ensinamento de Santo Agostinho, que todo mundo deve conhecer, e que é o ensinamento predileto do Livro dos Espíritos, de quem vos falo, eu terminarei a palestra de hoje.
Fazei como eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista do que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis, se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. Não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, que faça o balanço de sua jornada moral. Muito obrigado e bons trabalhos a todos.